Que será? Vamos ver agora. E aí, pessoal? Tudo certo? Pessoal que tá chegando, a gente tava com um atraso no áudio. Vejam pra mim se agora tá atrasado, se tá funcionando. Agora deu! Ué, muito bom! Muito bem. Então, enquanto a gente espera o pessoal retornar, clica aí no aviãozinho, chama a galera para participar dessa live. Agora sim, sem atraso. Aê, finalmente. Pessoal, então enquanto a gente aguarda, aí o pessoal aí chegando, né? Peço que vocês, como sempre, cliquem aí no aviãozinho, convido os amigos para participar, clica no coraçãozinho que para curtir aí a live, que ajuda a gente, o Instagram, né, a divulgar essa live aí pra galera. Um assunto muito bacana hoje, muito bacana. Talvez alguns já conheçam, outros não. Um assunto que acho que, na verdade, poucos dominam. Então, Mago dos Magos, fala aí, Carol, seja bem-vindo. Júnior, Tyrone, seja bem-vindo. Pessoal, ajuda lá, clica no aviãozinho aqui, chama a galera. Já já vamos começar, né, com um tema muito bacana, como eu falei para vocês. Então, se puderem, seja bem-vindo, doutora Cláudia. Daqui a pouco, logo mais, Cíntia, seja bem-vinda. Daqui a pouco o Rodney está entrando por aí e vamos falar um tema aí muito bacana, mas como nem todos me conhecem, né? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre quem é o Bruno. Então, já trabalho na área da reabilitação e condicionamento físico, cerca de uns 15 anos. Né? A gente começou de uns tempos para cá, em 2009 eu comecei na docência, mas de uns tempos para cá eu comecei com uma batalha aí tentando valorizar. Tentando não, vamos conseguir, né? Valorizar a profissão. Isso ficou muito mais forte quando o meu intuito, o meu propósito casou com o do Crefito, né? Do Conselho de Fisioterapia. Em 2015 eu entrei no conselho e a gente começou a querer melhorar o nível aí da profissão, trazendo conteúdo, fazendo com que os profissionais gerem mais resultados, né? Então, um dos objetivos aí dessas aulas, todas as segundas-feiras para vocês, às 20 horas, é trazer conteúdo atualizado, aplicável na prática, para você sair já, né, reproduzindo isso com seus pacientes, seus clientes, para que nós podemos gerar cada vez mais resultados, a população entender que somos profissionais indispensáveis e cada vez ser mais valorizados. Eu sou o autor desse livro aqui, Treinamento Clínico Funcional, o único livro com esse termo, né? E também, né, criador dessa formação, né, do treinamento clínico funcional. O Rodney, que vai entrar aqui com a gente, por sua vez, né? Ele tem uma participação no treinamento clínico funcional, uma participação fantástica. O Rodney já entrou aí. O Rodney é uma das aulas mais elogiadas no nosso curso, né? É um cara assim, sabe muito, estuda muito. Acho que é o personal mais requisitado aí de Pernambuco, Recife. Eu gosto de estar sempre em contato com os profissionais aí do Brasil e de fora, então sempre estou trazendo os caras mais feras, né, no meu entendimento. Então eu gosto muito do trabalho do Rodney, da forma que ele fala, né, e é um cara assim que manja muito de biomecânica. A aula dele dentro do treinamento clínico funcional muito elogiada, falando sobre exercícios, né, para biomecânica de quadril, enfim. Ele é muito voltado para a área de treinamento também. E, né, logicamente, o Rodney pode falar um pouco mais para vocês também. Hoje a gente vai falar... Fala, Joelcio, seja bem-vindo. O João também entrou aí. Rodney. Então... Boa noite, boa noite. Então a gente vai... Fala, Pedrão! Vamos comentar hoje sobre dominância sinérgica. Dominância sinérgica é um assunto fundamental, talvez não um pouco mais recente, vamos dizer assim, né? Tanto para a reabilitação quanto para os
para o treinamento é fundamental. Certo, pessoal? Vamos às... Aqui. Ué, aqui. Rodney de Solida. Acho que está entrando aqui. Aí. Pessoal, o áudio tá ok? César, seja bem-vindo. Fala, Rodney. Fala, Bruno. E aí? Tudo Aí, bem? tudo certo. E você? Tá cortando um pouco ou é impressão minha? Tá cortando um pouco. Para mim ficou carregando um pouco aí. O pessoal tá me escutando bem ou tá escutando melhor o Rodney? Acho que tá cortando um pouquinho o Rodney, né? Isso, tá carregando, exato. Não tô conseguindo, assim, não tá fluindo. Tá cortando um pouco. Tá cortando, mas será que é. Deixa eu ver aqui. A sua imagem, a sua imagem e áudio tá, eu não sei se é a internet. Pois é, o Pedrão aqui falou que tá escutando os dois. Para mim, o teu tá um pouquinho travado, mas vamos lá. Vamos tentar, que agora deu uma estabilizada. E aí, Parece Rodney, sim. tudo certo? Tudo ok, meu amigo, tudo tranquilo. Obrigado pela participação, pela presença, por estar aqui com a gente. Vai ser muito, muito, muito é, agregador aí para o pessoal, né? Ó, João, acho que agora ficou bom. Vai ser um conteúdo muito bacana, né? Que a gente sabe que você tem um domínio muito grande. Então, vamos lá, né? Vamos começar a falar aí um pouquinho nesse tempo que a gente tem sobre dominância sinérgica, um tema vasto. A gente sabe, já te apresentei aqui antes, não sei se você viu, falando um pouco aí do teu trabalho, um personal já de muito Aham. tempo. Quantos anos de experiência já, Rodney? Rapaz, como personal trainer, tenho quase 2 décadas aí, e na musculação já são 3 décadas aí. Dentro de sala de musculação, levantando peso. Por aí. Treinando. A vida Cara, de muita gente aí que possivelmente esteja assistindo, né? com certeza. Muito Conseguiu me bem. ouvir, Bruno? Tá, eu tô com uma dificuldade de te ouvir. Tô com O teu tá dificuldade cortando. assim, a tua imagem tá cortando muito, o áudio cortando também. Vamos Isso. fazer o seguinte, Rodney. Tenta sair e entrar de novo. Pronto, deixa eu sair aqui. Veja como é que tá a tua conexão, porque eu acho que. Pessoal, se puderem me falar, estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Minha imagem está cortando para vocês? Miguel, tá chegando aí, seja bem-vindo. Bruno, que chegou agora, seja bem-vindo. Aline, Vanessa, Rafael, Lucas, a galera chegando aí. É, É, parece que melhorou, né? Melhorou? Beleza. Então, tá um pouquinho lento ainda para mim, mas vamos lá. É, vamos lá. Deixa eu só trocar aqui a conexão. De repente, eu vou tentar colocar aqui o 4G do meu celular. Eu estou no Wi-Fi daqui de casa. Vou Tá. tentar colocar o 4G aqui do celular, ver se Enquanto fica você melhor. coloca aí, Senão eu volto. eu vou dando uma Rapidinho. introdução. Beleza, eu vou dando uma Tranquilo. introdução ao tema. Bom, pessoal, enquanto o Roger tenta ajeitar ali, vamos ver se vai melhorar um pouco a conexão, vamos falar uma introdução aí sobre o tema que a gente vai abordar hoje, dominância sinérgica, né? Para a gente falar sobre dominância sinérgica, primeiro você tem que saber as funções musculares, que é diferente de ação. Né? Então já começa aí, o pessoal gera uma confusão, né? Quando eu falo qual é a função de determinado músculo, né, do bíceps, num determinado movimento, ele fala flexão de cotovelo. Isso é a ação desse músculo, né? A função dele, nesse momento, de flexão do cotovelo, por exemplo, nesse movimento aqui, de flexão do cotovelo, ele é um agonista.
nesse movimento aqui de flexão de ombro, ele é um sinergista. Então, função é diferente de ação. Ponto. Tem que entender isso. Quando eu falo de dominância sinérgica, eu tenho que saber o que é um sinergista, o que é um agonista, o que é um antagonista, o que é um neutralizador, um estabilizador. Isso são funções musculares, né? E aí, quando eu tenho uma dominância sinérgica, a gente até abriu a caixa de perguntas aí na semana passada, muita gente respondeu, né, no seu entendimento, que seria, muitos tinham dúvida ou nunca ouviram falar, né? Quando eu tenho uma dominância sinérgica, eu tenho um sinergista sendo dominante sobre o agonista, né? E isso gera vários problemas, muitos problemas, que eu gostaria, né, que o Rodney está tentando conectar aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, quando a gente tem essa... Me solicitou de novo, que acho que ele está caindo. Sandra, seja bem-vinda. Jerusa, Leandro, TS Personal. Estamos falando aqui sobre dominância sinérgica. E aí, Rodney? Melhorou? Oi. Eu acredito que tenha melhorado agora, né? Agora sim, agora sim. Maravilha. Tá dando um retorno no meu áudio. Cara, agora tá perfeito pra mim. Não tá perfeito, não, mas vai ter um jeito. Vai ter que ser assim. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Pessoal, aí dá um legalzinho aí, dá um sinal de vida aí. Se estiverem me ouvindo bem. Eu tô ouvindo legal. Estão ouvindo legal? Tô. Pronto, eu acredito que se você está ouvindo legal, o pessoal deve estar também. Agora a tua imagem também não tá mais travando, pra mim tá bem legal. Certo, beleza. E... Vamos lá. Rodney, eu tava dando uma introdução aqui, né, sobre o tema dominância sinérgica, né? E aí eu estava falando que a gente precisa saber as funções musculares, né? Qual a diferença de ação e função, que muitas vezes o pessoal confunde, né? Porque você tem que saber o que é um sinergista, que é uma função, né? Um agonista, um antagonista, e por aí vai. E às vezes a gente não tem nem essa ideia do que é um agonista, antagonista, sinergista, neutralizador, estabilizador. Como é que você vai saber o que é dominância sinérgica? Né? Então eu já fiz um pouco dessa introdução aqui para eles. E aí, vamos lá, na tua visão, me fala um pouco como que você trabalha, o que você acha de dominância sinérgica, como que você pode avaliar isso, ou trabalhar dentro da tua prática aí, que a gente sabe que, como ele falou aqui, alguns talvez perderam, entraram depois, são 3 décadas com a musculação, e quantas treinando, né? E quantas dando personal? Quase 2 décadas já. Quase 2 décadas dando personal. Então, manda ver. Pois é, pessoal. Eu acredito que Bruno deva ter introduzido muito bem o que é a dominância sinérgica aí, mas assim, fazendo uma analogia, eu gosto muito de fazer analogias, nós dois estamos aqui fazendo essa live para vocês, certo? O dono da live, o principal, né, o motor primário, né, o causador dessa live aqui é o Bruno, certo? E eu, sinergicamente, estou aqui com ele, né, participando, né, em prol do mesmo motivo. Né, o que seria o sinergismo que existe, por exemplo, entre o bíceps braquial, o braquial e o bráquio radial na flexão do cotovelo. Não é isso, Bruno? Então, todos eles agem, certo? Na flexão do cotovelo e alguns deles, aí, em algum momento, em alguma situação, eles vão ser considerados os principais motores, enquanto outros serão seus sinergistas e vice-versa, certo? Eu tenho uma visão bem, assim, muito minha dessa questão de sinergismo, porque eu procuro pensar o movimento sempre de forma global. Eu procuro não me ater em coisas locais. Por exemplo, eu tenho uma aluna que se queixa muito de dor no joelho, certo? Mas, assim,
a gente já correu atrás de exames, etc. Né? Ela já fez ali já verificou se havia algo no joelho e, segundo os médicos, não havia nada, certo? Mas a dor no joelho ali persistia. E eu falei para ela o seguinte: minha querida, sua dor não é de joelho, ela está no joelho. Aí, um certo momento do nosso lado, da nossa rotina de treinamento, essa dor migrou para o quadril. Em outro momento, essa dor migrou para o tornozelo, certo? Aí, em outro momento, ela estava com suspeita de fascite plantar. Enfim. Né? Essa dor nômade aí, mal assombrada, né? Que eu disse para ela que era uma dor no joelho, não de joelho. E a gente chegou à conclusão que a origem disso aí vinha de muito atrás aí, né? De todo o seu comportamento, certo? Então, o nosso comportamento motor, ele vem desde a nossa primeira infância, certo? Nós temos ali o bebezinho, quando ele está assim que ele vem ao mundo, né? Ele sai da barriga ali da mãe, aproximadamente seus 2, 3 meses, ele vive em pronação, vive deitadinho ali com a barriguinha para baixo. E esse padrão de movimento vai se inscrevendo no seu drive, no seu HD motor, certo? À medida que o tempo vai passando, outros padrões, assim, o padrão, por exemplo, de supinação, de se deitar com a barriguinha para cima, vai sendo escrito, certo? No seu drive motor ali. E também, após um determinado tempo, 5, 6 meses, ele começa a ficar de lado, tentar dar seus girozinhos ali, né? Para ver o que é que está rolando de um lado e de outro ali. Depois ele vira o quadrúpedezinho, né? Ele começa a se colocar em 4 apoios ali e começa a desenvolver ali no seu HDzinho a força, né? Os músculos ali que são responsáveis por erguê-lo ali naquela postura, colocá-lo naquela posição, e isso tudo vai sendo acrescentado, sendo agregado ao seu acervo motor. 9 meses, ele começa de 4 ainda, né? Com seu joelhinho apoiado, ele começa a engatinhar, né? Tipo, tentar se locomover, né? Sair da mesmice, né? Sair da monotonia, né? Da vida dele dentro daquele berço, não é? Então, enfim, aí para frente ele começa a tentar o apoio tripodal, né, com 3 pés, uma mãozinha, outra aqui, um pezinho, etc. Já começa a arriscar, tirar um pezinho ali, o glúteo médio dele já está começando ali a se organizar para o apoio, para organizar a pelve dele no plano frontal, para ele poder, né, aos 11 meses, 12 meses, etc., ficar em pé, etc., né? Ficar em pé e lá depois de um tempo, ficar em pé, agachar, tirar um pé do chão, andar, correr, não é? Tirar onda, fazer trela, não é isso? Encher, infernizar a vida dos outros. Enfim, exatamente aí o que o nosso drive, né, o nosso HDzinho começa a ficar cheio de informações motoras ali, e essas informações motoras, elas são passadas para todos os componentes da nossa cadeia cinética ali, nossos músculos, de forma que cada músculo possui uma função, certo? E os sinergistas também, dos principais motores de determinados movimentos, possuem uma função que não pode ser atribuída de forma diferente, uma vez que você perde a função, como o Bruno explicou, certo? Eu peguei o finzinho, quando você perde por algum motivo comportamental ou algum tipo de distúrbio, que normalmente é causado por comportamento, por desuso, por mau uso, etc., né? Eu acredito que seja a maior causa, né, dessa perda de atividade, né, neuromuscular,
em determinadas estruturas, né? Então, se você perde, por exemplo, a ativação no glúteo máximo, ali que é o principal extensor ali do seu quadril, a nossa pelve é uma polia, não é? Que une nossa coluna, né? Nosso esqueleto axial, né? Aos membros inferiores, certo? Então, essa poliazinha, ela contém músculozinhos ali que são responsáveis por manter a estabilidade, né, da nossa coluna, né, do nosso eixo, da nossa coluna axial ali, e a nossa estabilidade e orientação bipodal ali, não é? Que nós recebemos cargas de cima, né, que vem pela nossa coluna, né, carga axial, e essa carga ela é devolvida pelo chão, né, aquela força de ação e força de reação. Então imaginem. Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, é só ação Não? e reação. Pronto. Aí imagine que nós temos aqui uma pelve cheia de arcos ali, né? Toda aquela arquitetura perfeita ali da nossa pelve, né? Que serve para dissipar forças, etc. Ali, aquilo tudo. E essa força de reação vem por um fêmur, né? Na verdade, vem com o fechamento da nossa cadeiazinha aí no chão, não é? Então, passa por articulações do tornozelo, né? Passa pela tíbia, que é um osso reto, sem curvaturas, que dissipam força. Passa ali pela conexão com o nosso fêmur. O fêmur já tem algumas curvaturas que servem para dissipar força. Se nós observarmos um fêmur de lado, ele tem uma curvaturazinha aqui. Se nós observarmos ele de frente, ele tem o seu cólon, que também pode, naquela nossa aulinha lá, né, no curso, a gente falou, né, do quadril em varo, quadril em valgo, não é? Isso tudo aqui, a diáfise do fêmur aqui, e o colo do fêmur, a cabeça do fêmur aqui. Então, essa angulação serve para dissipar menos força, né? Para o fêmur, né? No caso aqui para o colo, isso, e aqui para dissipar mais força, certo? Imagine que nessa situação aqui, nós temos uma força maior para a articulação do acetábulo aqui, para a nossa pelve. E nesse caso aqui, nós temos uma força maior para o colo. Isso porque ela bate aqui, ó, e faz aquele cisareamento aqui, né? Isso aqui pode gerar até fraturas. Então, imagine, só para concluir aqui o raciocínio, Bruno, é o seguinte, aí essa força chega aqui pelos dois fêmurs ali na pelve, se dissipa pelos arcos ali e vai para a nossa coluna. Imaginem se houver algum tipo de disfunção muscular que altere o posicionamento de forma que essas forças não sejam dissipadas de maneira adequada e que gerem compensações mecânicas ali na nossa estrutura, fazendo com que a nossa forma de absorver os impactos se modifique, gerando sobrecarga, por exemplo, em discos vertebrais, intervertebrais, né? Gerando sobrecargas na nossa articulação sacroiliaca, que ela serve para dissipar forças, mas não é tão móvel assim, não é? Sobrecargas ali no sentido de choques ali fêmuro-acetabulares, né? No lábiozinho ali, podendo gerar fissuras, lesõezinhas ali, por justamente diferentes disfunções musculares, né? Se um glúteo perde a sua função, é bem provável que, por sua formação, origem, seção e tipo de ação, enfim, arquitetura toda, seus compartimentos funcionais, se você entrega a função de um glúteo num agachamento pesado, né? E o ponto, de acordo com a curva de força do agachamento, todo mundo que já agachou sabe que quando você desce, aquele pontinho ali que você está com as coxas paralelas ao chão é o ponto mais difícil. Então, imagine se você tira do glúteo essa função ali, né, principalmente de frear o movimento ali na tensão passiva, excêntrica ali, e entrega para o adutor magno. Ou entrega para os isquiotibiais, que estão ali encurtados no joelho, e nem mudaram o seu comprimento. Então, vai zonear o processo, certo? Então,
É a partir daí que vem o lance da importância da avaliação para que nós consigamos identificar possíveis disfunções, a exemplo dessa do glúteo, e possíveis dominâncias, né, de músculos que não têm a função igual à do glúteo, apenas auxiliam a função do glúteo, certo? Então, é isso aí. Daí para frente, Brunão, vai jogando aí que eu vou rebatendo. Pessoal, ó, em, sei lá, 15 minutos aqui, olha que aula de biomecânica. Eu falei que o cara era fera em biomecânica, né? Eu me Pessoal, esforço, rapaz. Eu gosto. eu gosto bastante também, cara. Porque a gente tem que entender, né, Rodney? Se a gente não entende como funciona o corpo humano, as articulações, vamos pegar tudo isso que você falou e colocar uma coisa simples. Se o glúteo não está exercendo a função dele, que deveria, vamos dizer assim, né, para Uhum. simplificar, alguém, um sinergista, né, vai estar dominante sobre ele. Quem é que vai auxiliar na extensão? Pô, se eu não sei anatomia, como é que eu vou saber, né, cara? Então, olha como já fica Exato. complicado. Por isso que você falou, um adutor auxilia bastante na extensão. Um isquiotibial, ele atua na extensão. Só que daí ele já está com o joelho flexionado quando você agachou lá, que você falou, né? Agachou, o joelho está flexionado. Então ele já está insuficiente, porque ele é biarticular, né? Então tem Uhum. todas essas coisas que a gente vai pensando. Uma coisa muito legal que o Joelcio comentou aqui, o Joelcio está sempre participando das nossas lives também, você quer ferrar com desenvolvimento motor, coloca no andador. Eu tinha pensado a mesma coisa, a hora que eu levantei ali que eu ia falar, que é isso, né? Uhum. Você tem todas as etapas do desenvolvimento e a ação da gravidade, o descobrimento, né, vamos dizer assim, motor aí do neném, e quando você pula etapas, você ferra com isso. E eu lembrei muito, eu uso muito, né? Não que eu lembrei, eu sempre falo isso, do Evan Ozar, ele coloca que um dos fatores para lesão, ele coloca três grandes fatores, né? É, e um deles é uma falta de desenvolvimento neurológico ideal. Ele diz que cerca de 30% da população tem essa falta de desenvolvimento neurológico ideal. Uma parte, talvez, lá mais na nossa infância, eu não usei andador, mas na nossa infância era meio que moda usar andador, né? Hoje em Uhum. dia, eu acredito as pessoas, ou as crianças, ou os adolescentes, enfim, eles não brincam mais na rua, subir árvore, correr, fazer esportes. Os esportes que eles fazem é e-sports, né? Videogame, é computador. Então, essa. O andador foi trocado pelo celular. então, o videogame, computador, celular, né? Então, essa falta de desenvolvimento neurológico ideal é um grande fator de risco para lesões. E muitas vezes o cara vai treinar ou vai se reabilitar e não tem essa experiência motor, esse controle motor, né? E aí a gente precisa batalhar bastante para correr atrás disso. E aí, Rodney, que talvez o pessoal, muitos não conhecem, eu já falei muito sobre isso, alguns que me seguem aqui já talvez já ouviram falar, mas eles devem estar assim, cara, que massa então, porque eu posso ter ali, outra coisa que eu ia falar, né, você falou ali do colo do fêmur, né, depende do posicionamento, então até, por exemplo, um paciente osteoporótico, onde ele tem a osteoporose, que tipo de cabeça, né, de posicionamento, eu vou ter um estresse maior no colo ou na cabeça, enfim. A gente pode pensar tudo isso até para selecionar exercícios para cuidar com o risco de fraturas, por exemplo. Né? Enfim, naquele osteoporótico mais grave, início de treinamento ou Uhum. tratamento. E aí, mas eu acho que uma dúvida que está aí, talvez circulando na cabeça deles, deve estar assim, tá, beleza. Eu entendi que meu glúteo não está exercendo a função dele e eu estou tendo alguém está assumindo o ator principal ali, ou o isquiotibial, o adutor, ou até os dois juntos, né? Beleza, mas como que eu vou saber isso? Como é que eu vou avaliar isso, cara? Como é que eu vou identificar isso? Né? Talvez isso seja uma dificuldade aí do pessoal de como trazer isso para a prática. Agora, cheguei amanhã com o meu aluno, com o meu paciente, cara, aprendi muito sobre dominância enérgica lá com o Bruno, com o Rodney, entendi o que é, como é que eu vou avaliar para saber se isso está presente ou não no meu paciente ou no meu aluno. Bem, obviamente eu não sou fisioterapeuta, certo? Eu sou professor de educação física e
especificamente de musculação. Então, minha avaliação é bem específica no que eu faço, certo? Eu sou apenas um iniciante na fisioterapia, sou estudante do segundo período, resolvi fazer fisioterapia também, certo? Que massa! Isso, Estou show de bola. recém-chegado aí, certo? Mas, assim, a minha forma de avaliar é no movimento, certo? Por exemplo, eu quero avaliar o complexo posterolateral, ou seja, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, tensão da face lata, todo o vasto lateral também, né? Esses músculos ali que são responsáveis pela estabilidade no plano frontal, ou seja, aqui está a minha pelve, certo? Se eu tiro um pé do chão e eu tenho um músculo fraco, o que é que vai acontecer? Essa pelve vai se alterar. Ela vai dar uma dançadazinha, ela não vai ficar estabilizada. Possivelmente porque esses músculos que evitam que a pelve faça movimentos horários e anti-horários aqui, certo? Eles estão com algum tipo de disfunção. Eles não estão íntegros funcionalmente. Eu posso ter aí um adutor puxando a brasa para a sardinha dele ali, bem forte ali, tenso, né? Tensionando o sistema ali. E eu posso ter um glúteo médio fraco, por exemplo, né? Esse complexo do posterolateral, eu testo, por exemplo, eu coloco uma pessoa para fazer movimentos de apoio unipodal. E eu percebo que um caixotezinho, por exemplo, você fica em pé do caixote, manda a pessoa colocar um dos pés no caixote e subir, deixando um dos outros livres aqui, e você observa o comportamento da pelve, a forma com que ele consegue estabilizar a coluna vertebral, a sua postura, né? Como ele se posiciona no espaço ali, estando no apoio unipodal. Então, se a pessoa consegue fazer esse movimento, eu já parto do pressuposto ali de que essa musculatura ela está legal. Pode não estar forte, mas não está fraca o suficiente para ele não conseguir equilibrar a sua pelve. Às vezes também é interessante também que a pessoa seja informada do que está fazendo e para que está fazendo, porque muitas vezes por vício postural, por não saber o que está fazendo, o que está sendo avaliado, a pessoa simplesmente dá aquela reboladazinha e solta ali a pelve, porque ela não sabe qual é o músculo que eu quero testar. Então ela simplesmente faz do jeito que ela acha que é para fazer e pronto. Enfim. Então, é importante que você saiba verbalizar o que é que você quer, para que você está fazendo aquilo ali, para que a pessoa compreenda o que é que ela tem que fazer. Então, uma vez que você diz para ela o que ela quer para ela fazer e ela consegue repetir, isso é um sinal também que ela tem consciência, ela consegue se conectar com seu próprio corpo e agir de forma a acertar o comando, certo? É uma forma de avaliar, por exemplo, essa musculatura. Então, eu parto para exercícios como o agachamento, observo sempre no movimento, observo como essa pessoa se comporta com relação à sua pisada, não é? A relação que ela tem do seu hálux ali, com o chão, o seu arco plantar, o tipo de formato de pé, de pisada que essa pessoa tem, se a pessoa tem um pé chato, se não tem, se ela tende à pronação, à supinação, porque cada movimento aqui que você faz na articulação subtalar e talocrural, ali que você, no tornozelo, cada movimento que você tende a fazer vai modificar, obviamente, o posicionamento tibial. Não é verdade? É uma cadeia. Não é? E modifica o dedo, que modifica a coluna. O fio de cabelo aqui. Só não modifica o fio de cabelo se a pessoa não tiver cabelo mais. Certo? Mas modifica tudo. Então, o cabelo que estava para cá, fica para cá. Vai alterar. Então, assim, brincadeiras à parte, é assim que eu gosto de avaliar. Porque quando eu vejo determinado padrão de movimento alterado ali, eu já tenho uma ideia de qual ou quais musculaturas, né,
qual grupo muscular ali, dentro dessa cadeia, pode estar causando isso aí, e eu passo para outros testes. Teste de flexibilidade. Por exemplo, se eu vou testar o glúteo, eu coloco a pessoa com uma ponte de quadril, que é um exercício de alavanca curta, no qual a pessoa está com o joelho flexionado e tem os seus isquiotibiais ali encurtados, diminuindo a sua influência, né, a influência dos posteriores de coxa em relação. Então, eles não são flexores do joelho? Se eu flexiono o joelho, eles estão encurtados ali em sua inserção no joelho. E se eu levanto aqui o glúteo do chão aqui, com o joelho, a ponte, o hip thrust, etc., né? A elevação pélvica. Se eu levanto o meu quadril aqui, eu estou estendendo o meu quadril, eles são extensores do quadril também, então eles vão encurtar no joelho, encurtar no quadril, ou seja, vão ficar insuficientes em sua produção de força e não vão produzir tanto torque nesse movimento quanto o glúteo deveria produzir caso esteja íntegro. Desculpa. Esteja íntegro. Então, se a pessoa não tem condições de fazer esse movimento bem, certo? A partir do glúteo, isso é um indício de que alguma coisa está errada com esse glúteo. E se, ainda por cima, né, além desse glúteo, não conseguir fazer o movimento, houver algum tipo de travamento no seu antagonista, ou seja, nos flexores do quadril, iliopissoas, por exemplo, que provavelmente vai causar uma alteração na coluna. O que acontece, pessoal, que glúteo fraco, um glúteo inibido, certo? Com isquiotibiais dominantes ali, ele possivelmente, nessa regrinha do nosso sistema nervoso, buscar o caminho mais fácil na cadeia cinética ali, para substituição, os isquiotibiais vão dominar esse movimento e vai haver sobrecarga também nos extensores do tronco. Porque o glúteo, ele também age, ele está conectado ali à fáscia tóraco-lombar. Então, existe toda uma conexão do glúteo com a fáscia tóraco-lombar, né, tuberal, os grandes dorsais, né? Então, assim, existe toda uma conexão. Então, nunca devemos pensar o movimento de forma local, sempre global. Não. A gente pensa então, muito parecido. Muito parecido. Muito parecido com você. Pois é. Até então, assim, na linha funcional ali, né? Glúteo, fáscia tóraco-lombar, grande dorsal do lado oposto, né? As linhas funcionais. Então, bem importante. Isso que você falou da avaliação, não sei se você quer complementar o teu raciocínio, daí eu já vou entrar aqui e vou polemizar um pouco aqui. Pronto, assim, já que eu falei desse X que ocorre aqui entre o glúteo contralateral, o grande dorsal, a fáscia tóraco-lombar, né, que é um tecido conjuntivo que tem no meio das costas, na região lombar, que une esses músculos ali à coluna, né? Então, aí imagina o grande dorsal mesmo, ele tem origem ilíaca, lombar, torácica, e vai até o nosso úmero, até o osso do braço. Se conecta esse tecido ali, da fáscia tóraco-lombar, que se conecta ao glúteo, que também tem origem ilíaca, sacral, né? Coxídea ali, e inserções no fêmur. Então, toda essa conexão, imagine que esse X aqui, enquanto um lado é acionado, por exemplo, uma marcha, por exemplo, se um lado é acionado, o outro freia, o outro aciona, o outro freia. Então, se você tem uma disfunção nesse movimento aqui, ó, certo? O freio aqui, das rotações, das inclinações, certo? Obviamente, isso vai atingir a tua marcha. E esse movimento repetitivo em disfunção vai incidir em outras sobrecargas biomecânicas também, que vão fazer com que você possivelmente desenvolva uma dorzinha de estimação, certo? Uma dorzinha lombar de estimação, né? Ou aquela dor nômade estranha, né? Que eu peguei da minha aluna, né? Que ficava se mudando. E se a gente pensar no X ali, né? Olhando aqui, ó, pessoal, se eu pego esse glúteo com essa fáscia tóraco-lombar, esse grande dorsal, se eu tiver isso aqui tensionado, por algum motivo, que existem vários, né? Se a gente for comentar aqui, a gente vai ficar horas. Eu perco
Por exemplo, a flexão do quadril, posso perder a rotação, ó, é um X. Como é que eu vou rotacionar aqui se essa linha posterior que vem grande dorsal faça a tornozelo lombar do último máximo? Se eu vou diminuir minha rotação, Perfeito. pode ter uma compensação na cervical, por exemplo. E aí começa a aparecer o problema lá na cervical, né? O que eu falei que eu ia polemizar, Rodney, é quanto às avaliações, né? Porque tem gente que fala, né? Vou colocar aí professores renomados que falam que essa avaliação do movimento não serve para nada, né? Você já deve ter visto aí. Aham. Então, assim, eu gosto muito da avaliação do movimento. Tem as suas questões por ser subjetiva. Por exemplo, essa questão do valgo dinâmico. Muito importante, eu acho, né? Considero. Tem alguns falando que o valgo dinâmico é puramente cognitivo. Você já matou a charada ali. Uhum. Você falou, você tem que, sim, tem que repetir e dar o comando para que ele faça o gesto correto. A gente sabe também que uma redução de mobilidade do tornozelo leva também ao valgo dinâmico. Por isso que a sua avaliação tem que ser completa, pessoal. Você não pode ir lá e fazer um teste e falar, pronto, ele tem o valgo dinâmico, é o complexo posterolateral que está fraco. Não é isso, né? Porque você tem uma série de fatores. A mobilidade do tornozelo está reduzida. Pô, se a mobilidade está reduzida, a gente tem dados mostrando que 20% de mobilidade do tornozelo reduzida pode aumentar em 18% o valgo. Então, às vezes, pô, mas mobilidade está reduzida, vai jogar para o valgo dinâmico, será que o complexo posterolateral está mesmo, não está? Enfim, não, às vezes melhorando a mobilidade do tornozelo, eu melhoro lá em cima. Outra coisa que eu acho que é importante comentar também, a gente fala muito de fraqueza. Às vezes, ele até tem o músculo fortalecido. Né? Você que trabalha muito com academia, com o personal, vai colocar o cara ficar fazendo cadeira abdutora. O cara já tá. O músculo está monstruoso. O problema é que ele não consegue ativar o músculo durante o agachamento. Que aí, o Aham. glúteo médio, ele é um sinergista, ali, um estabilizador, né? Enfim. E aí você não é que ele está fraco nesse momento, né? Ou o músculo esteja fraco. É que ele não está tendo uma ativação no momento que deveria ativar. E aí eu vejo muito pessoal falando assim, usando os elásticos, as mini bands, vamos fortalecer. Sim, fortalece também, dependendo da condição. Mas tem muita gente que tem uma musculatura muito forte, e porque já treina, enfim, e a gente está utilizando os elásticos como um input neurológico, vamos dizer assim, né, para melhorar o controle motor, melhorar a ativação daquele grupo muscular. Então, às vezes, tem essa questionamento, esse elastiquinho aí, será que, né? Eu já vi vários falando, né, galera, que não é muito dessa linha, assim, do movimento mais correto, não sei se é a palavra, mas um movimento mais de qualidade, e eles falam muito, esses elastiquinhos não servem para nada, isso aí, cara, para que fazer isso e tal, né? Mas é para você, durante o movimento, você dar um estímulo externo para facilitar a correção. Depois desse estímulo externo, você dá o estímulo interno, fala, corrige, 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 sem o elástico, ele tem que corrigir sozinho. Depois você não fala mais nada, ele já corrige sozinho, já melhorou. Então é aquele cara, aquele paciente, aquele aluno com aquela falta de desenvolvimento neurológico ideal, nós estamos reensinando ele o movimento. Só que não é tão fácil assim, né? Depois de grande, né? Aham. É. Com relação a esse uso aí assim, da avaliação, né, postural, eu acho fundamental. Cada um desenvolve a sua metodologia. Agora, uma coisa que eu costumo dizer é pilares, certo? São pouquíssimos. Metodologias são milhares. Se você não domina os pilares, pouco importa a metodologia que você usa. Você não sabe usar. Você não vai saber usar nenhuma metodologia se você não domina os pilares. Então, a partir dos pilares, das bases fisiológicas, cinesiológicas, biomecânicas, né, bioquímicas, de conhecimento de comportamento humano também, certo? Que você vai desenvolver ou adaptar ou seguir à risca as metodologias, né? Mas você precisa. É como uma pessoa ser refém de opinião de guru de internet. A pessoa fala, avaliação postural não serve para nada. Aí o refém da opinião do cara. Inclusive, tem uns assim na rede social que até os próprios seguidores dele, quando fazem perguntas, não é discordando, é tentando compreender. Ele bloqueia. Ou devolve com uma gentileza do tipo, você é burro? É, Entendeu? é, Gentileza, né? Entre aspas. é, isso é Então, o que eu chamo de desserviço à profissão, né? pois Você é, está mais confunde do que estimulando, ajuda. você tá estimulando os profissionais a se desmotivarem
Porque só um sabe tudo e daí acabando desistindo da profissão. É muito complicado. Isso para mim é um desserviço, Sim. né, da profissão que, enfim, ó, o que a Carol está comentando aqui, se não respeitar a base, os princípios, não inventa, mas se souber, dá para adaptar ou criar inúmeras possibilidades. Exatamente, eu falo muito, né, muitos aqui já sabem, já cansaram de me ouvir, quem não me conhece ainda eu criei uma forma didática de mostrar isso, que é a pirâmide do conhecimento, Rodney. Pirâmide, a Ah, base que vai a sustentação do resto é a base, é fisiologia, é cinesiologia, biomecânica, anatomia, bioquímica, como você falou. Depois, no meio, é o que fazer. Como é que eu vou saber o que fazer? Se eu avaliar, certo? Só que eu só ah, vou entender o que estou avaliando se eu tiver uma boa base. Se eu sei o que é dominância sinérgica, por exemplo, se eu não sei que existe dominância sinérgica, quando eu vou avaliar, como é que eu vou saber que é isso? Se eu não sei que existe, né? exato, E como é que funciona esse exato. fenômeno? Depois, o topo da pirâmide, o menorzinho é o como fazer, que é a prescrição. Né? Então, é isso que a gente está falando. Às vezes se dedica a tantas formações diferentes, métodos, que nem se falou, existe um monte, né, disso. Mas os pilares, a base, muitas vezes, que eu acho que está faltando. Né? E aí, você entendendo um conceito desse que a gente está trazendo aqui para vocês, vai trazer muita clareza e vai mudar muito os programas aí de prescrição, programas de treinamento, tratamento, né? Enfim, uma coisa que a gente falou ali também, que acho que vale complementar, que na hora eu peguei ali e a gente deu sequência aqui com as avaliações, tudo, é o seguinte, né? Quando a gente tem uma dominância sinérgica, o sinergista, ele tem um comportamento anátomo, biomecânico, vamos chamar assim, que não é para fazer aquela função ali, né? Quando tem a dominância. Ele Sim, não está fazendo uma função diabolista. Então, por exemplo, pegar aqui a caneta, né? O glúteo, ele está aqui, aqui é a articulação do quadril, né? O glúteo máximo está aqui. Então, o vetor resultante é gerar uma coaptação, uma estabilização, talvez, da articulação e fazer, né? O isquiotibial ele tem uma inserção lá distal, né? Então, quando ele puxa distal, se você amarrar um fiozinho aqui e puxar, você vai ver que ela vai girar sobre o seu eixo, né? É claro isso. que o fêmur não vai girar sobre o seu eixo porque ele está preso por ligamentos. Mas então você tem uma dominância sinérgica, você vai Mas ele vai forçar tentar. a ação da cabeça do fêmur, que pode levar à anteriorização da pelve, né? Uma anteversão hiperlordose, que leva à hipercifose depois. Então, Aham. uma coisa simples, pessoal, que é uma falta de força ou de ativação, como quiser chamar aí, né? Como tem que avaliar também, mas uma falta de ter aquele músculo trabalhando no papel dele, sendo o agonista, e tendo que o sinergista ajudar ele, né, assumindo ali, vai causar uma série de disfunções, né? Então a gente tem que ficar bem atento quanto a isso. Pois é, Bruno, eu até lembrei, eu iniciei a fala ali com aquela questão da construção do nosso acervo, né, motor, nas fases ali da infância, etc. Enfim, né, e com o nosso comportamento. É muito importante a gente falar sobre o nosso comportamento psicossocial também. Não é? A gente estava falando sobre a questão do andador, etc. Não sei o quê. A infância de antigamente não é a infância de hoje, certo? Isso é fato. E o nosso trabalho, esse momento que a gente vem passando aqui, esse momento pandêmico, com esse aumento absurdo aí do home office, né? Isso para muitas pessoas houve um aumento do tempo sentados, né? Houve o aumento do tempo sentados de uma forma muito drástica. Muita gente ficou ou por trabalho em home office ou por não trabalhar mesmo, por ficar sentado assistindo televisão mais tempo, porque não podia sair de casa, etc. Então, onde é que eu quero chegar? Nós não fomos feitos para viver sentados. Nós estamos trabalhando muitas horas sentados, não levantamos. Só para vocês terem uma ideia, existem dados aí que, que nos recomendam que a cada 30 minutos que nós fiquemos sentados, certo? A cada 30 minutos, na verdade, 20 minutos sentados, a cada 30 minutos, nós que trabalhamos sentados, deveremos
a, depois de 20 minutos sentados, levantar durante 8 minutos e, durante 2 minutos, fazer alongamentos leves, mobilizações. Então, assim, a cada 30 minutos de trabalho que nós passamos sentados, certo? Quando der 20 minutos de sentados, nós precisamos levantar 10 minutos, certo? Para ficarmos em pé, certo? 8 minutos, pelo menos, e 2 minutos nós fazemos mobilizações. Andarmos, alongarmos, etc., para voltarmos a passar mais 30 minutos desse ciclo, certo? E ninguém faz isso, mas nós trabalhamos sentados, nós dirigimos sentados, nós deitamos e dormimos em posição fetal, nós vamos para a academia e fazemos exercícios em máquinas sentados também, não é? Então, imaginem que a nossa diversão também é sentada. Nós ficamos sentados no sofá, nós comemos sentados, enfim. Para quem é bípede, esse número está muito errado, não é verdade? Com certeza. Essa construção do nosso drive neural também tem relação com isso, porque o comportamento que você tem com mais frequência, que você tem com mais repetição, ele vai sendo gravado, certo? Nosso sistema nervoso central ele passa a entender que aqueles comprimentos musculares, por exemplo, quando nós sentamos, nós estamos com nossos flexores do quadril encurtados. Então, se nós repetimos esse comportamento muito, né, constantemente, ciclicamente, a tendência é que adotemos esse encurtamento, né, como um padrão, certo? Com o tempo, nós vamos adotar esse encurtamento muscular como padrão. E, por exemplo, um músculo fundamental e poderoso, como o ilho-psoas, que vem da nossa face lombar anterior toda ali, faz do ilho uma polia e se insere no fêmur, certo? Cara, se esse músculo virar um tijolo, um taco de beisebol, pode ter certeza que da mesma forma que o tríceps se inibe para reciprocamente para poder o bíceps contrair, né? Eles têm um trabalho ali em parceria. Para que eu tenha uma função perfeita do meu bíceps, eu tenho que ter uma inibição, né, recíproca do meu tríceps ali. Ele tem que se alongar para poder meu bíceps encurtar. Se meu tríceps não colabora, a tendência é meu bíceps não funcionar como deveria. Então, quem é o antagonista do ilho-psoas nessa história? Nosso glúteo. Vai ser recíproco a ele. O glúteo. E imaginem que o glúteo, ele tem, eu até falei isso aí, ele tem conexões, ele tem vários compartimentos funcionais, ele tem origem ilíaca, sacral, etc. E esses compartimentos têm fibras e disposições diferentes. Isso quer dizer que ele faz vários movimentos e atua em várias funções. Não só atoras de movimento, mas também sinergistas. O glúteo é sinergista dele mesmo, certo? A parte superior do glúteo, ela é sinergista da parte inferior do glúteo na extensão do quadril, certo? Então, ele é sinergista dele mesmo. Então, se houver uma dominância sinérgica no glúteo, no próprio glúteo, isso vai causar modificação do seu movimento. Então, você pode entender, levar em consideração que o glúteo, a parte superior dele, ele se insere aqui no trato iliotibial, aqui, né? Ele funciona junto com o glúteo médio ali, né? Nesse tecido conjuntivo ali do trato iliotibial, que se conecta também ao vasto lateral, que é um estabilizador lateral, né, da nossa patela, que é um músculo também que tende à inibição, não é verdade? Os vastos, o quadríceps uniarticular, vasto medial e vasto lateral, que são sinergistas do reto femoral na estabilização da patela, o reto femoral e do vasto intermediário também, o vasto intermediário e o reto femoral, eles estão aqui, ó, certo? Fazendo com que a patela trafegue no sulco intercondilar, no seu trilhozinho aqui, né?
Se o vasto lateral, que é o lateralizador aqui, ó, certo? E o vasto medial, que é o medializador aqui. Se o sinergismo deles não ocorre, se ocorre aqui uma dominância sinérgica, certo? O que é que vai acontecer? Porque a função, eu não estou falando de sinergismo no sentido, o medial puxa para medial, o lateral puxa para lateral, não é sinergismo nesse sentido. Eu estou falando de sinergismo nesse sentido aqui. Esse equilíbrio aqui, ó, certo? Ocorre em sinergismo. Então, se houver uma dominância sinérgica, isso aqui pode ser um fator de lateralização da patela. Pode ser. E um glúteo muito forte também, certo? Ele pode colaborar, junto com essa cadeia toda, também colaborar com essa lateralização. Não é só a questão do glúteo ser forte, não ser fraco. Não, ser fraco. Ele pode ser forte também e estragar tudo. Isso aí. Se o trato tibial for tenso, ele vai puxar o glúteo e vai puxar o vasto. Perfeito, muito legal. Eu não sei, assim, pessoal, se vocês estão acompanhando, se todo mundo está acompanhando, quem quiser deixa a pergunta aí, mas quem quiser assistir depois a live gravada, vai lá no grupo do Telegram, acho que tem ele na minha bio, a gente vai disponibilizar lá, para você entender esse raciocínio. E essa é outra coisa, Rodney, que eu também, assim, as pessoas hoje, até vou fazer amanhã, acho, vou fazer um comentário aí no story sobre isso, é a seguinte: as pessoas hoje estão muito assim, é isso, e acabou. Eu tenho a razão e você está errado, né? Então, é aquela marca do exercício. Então, assim, cara, não faça exercício monoarticular. Não faça mais monoarticular porque não faz sentido. Cara, o teu glúteo está explodindo de tanta força. Você está precisando agora fazer exercício monoarticular para recrutar outros grupos musculares, né? Para você tentar trazer um equilíbrio. Então, eu acho que tudo é avaliar. É claro que você ganha tempo com exercícios multiarticulares, você trabalha como um todo, mas talvez em algum momento você quer tirar o glúteo da jogada. É mais raro? Eu acho que é mais raro. A gente tem uma tendência a ter a insuficiência, a amnésia glútea, a insuficiência glútea que o pessoal fala, né? Mas, cara, isso aí é muito legal, porque não tem receita de bolo, pessoal. Não tem. Isso aí é muito, muito, muito legal. Pessoal, se tiverem dúvidas, já vão deixando ali embaixo. Aí a gente vai respondendo aí, tá? Em relação a esse assunto. Eu trabalho com fisiculturismo, certo? E no fisiculturismo, a gente modela o corpo. A gente trabalha esculpindo o corpo. E aparecem, por exemplo, nas academias, principalmente mulheres, que elas têm muito glúteo e pouco quadríceps. Certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um jeito de tirar um pouco o glúteo, alterando amplitudes de movimento. Mesmo em exercícios multiarticulares, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático mesmo, trazendo um pouquinho para a biomecânica da história, certo? Quando a gente avalia o agachamento, imagine isso aqui. Isso aqui é o meu fêmur, certo? Ele está paralelo ao chão. Então, eu tenho o meu joelho aqui, certo? E tenho o meu quadril aqui. Aí a gente vê aquela linhazinha, né, imaginária que o pessoal desenha aqui, avaliando os momentos. Né? Mas não estão preocupados se está rodado para dentro, se está abduzido, etc. Eles querem avaliar o torque do exercício a partir daquele desenhozinho feito no pente, né? No pente shop. Enfim, cada um avalia do jeito que quer. Mas, né? Vamos lá. Quando você está aqui embaixo, beleza, tem um torque legal para quadril. Torque para joelho, torque para quadril. Ok? Quando você sobe aqui, ó, que você fica de pé, a gente sabe que esse torque diminui e fica nulo. Ou seja, o agachamento é um exercício excêntrico que tem pico de força embaixo, na parte de baixo, não é verdade? Só que, da mesma forma que nós estamos avaliando o braço de momento aqui, o braço de momento interno,
ou seja, o comprimento do braço de momento, com o qual o músculo, a partir da sua força fisiológica, produção de força, né? Actina, miosina, aquela parada toda, produz força fisiológica para gerar torque nas articulações. Quanto maior o braço de momento do músculo, maior colaboração com o movimento. Onde o exercício é difícil aqui, certo? O glúteo tem pouquíssimo. O glúteo tem menos braço de momento do que o adutor magno. Quando o glúteo ganha alavancagem, já estamos próximos da extensão e hiperextensão. Ou seja, o agachamento não é um exercício que contempla o glúteo na sua tensão ativa aqui, ó. Ok? Então, se a gente trabalha o agachamento parcial, certo? A gente está evitando que o glúteo sofra essa tensão passiva aqui, certo? Aqui embaixo, essa tensão passiva, né, que a gente sabe que os componentes elásticos ali, enfim, não vamos aprofundar muito nisso, mas os componentes elásticos, a epimísio, perimísio, endomísio, né, a titina também, ela acumula energia aqui e dá um increase ali na força, né, na tensão produzida muito alta, né, juntamente com a tensão ativa. Então, nós podemos fazer o agachamento e leg press parciais que, segundo a literatura, inclusive, e segundo as bases biomecânicas também, são suficientes para desenvolver muito bem o quadríceps monoarticular, vasto medial e vasto lateral. Tem alguns artigos, tem um artigo do Cubo, de 2019, Sim. Colaboradores, certo? Que ele sugere isso aí, que agachamentos parciais, e vamos extrapolar um pouquinho para leg press também, eles desenvolveram tão bem o quadríceps, né, o vasto lateral, né, quanto agachamentos profundos. Para glúteo e para adutor magno não foi a mesma coisa. O agachamento profundo teve um desenvolvimento muito maior, certo? O agachamento parcial, não. Teve bem menor desenvolvimento de glúteo e de adutor, até porque o adutor ele tem uma inversão de braço de momento, não é verdade? Quando você está em pé, ele vira flexor. Quando você está agachado, ele vira extensor. É um músculo muito louco. Então, o funcionamento da perna, né? Se você está em pé e ele tem uma tensão, ele vai fazer uma anteversão. Se está com flexão de quadril, ele vai puxar para cá e fazer uma retroversão, né? Então, isso. É um grupo muito louco mesmo, como você falou. Muito louco. Doidão. Só que esse conhecimento ali que a gente usa, aí, se a gente... Eu não sei se eu fui claro, mas tudo bem. Se eu inverter a situação, se for uma mulher que tenha muito quadríceps e pouco glúteo, como é que eu vou fazer isso aí? Porque o agachamento profundo, agora veja a ideia, onde é que eu quero chegar. O agachamento parcial não tem um estímulo de tensão passiva adequado para gerar hipertrofia adequada no glúteo. Hipertrofia, vamos entender força também. Certo? Glúteo e no adutor magno, tá bom? Nos extensores do quadril. O parcial, sim. O artigo sugere, certo? Que o agachamento profundo e o parcial geram o mesmo resultado para quadríceps, certo? O vasto lateral. Agora, se a gente inverter a situação, a minha aluna, a minha atleta, ela tem um grande quadríceps, super desenvolvido, já está ficando fora da medida da categoria dela, e o glúteo dela, nada. Vai pro hip thrust. Precisa. Então, agora, se o agachamento profundo e o agachamento parcial geram o mesmo resultado para quadríceps, e eu não quero desenvolver o quadríceps dela, o que é que eu tenho que fazer? Eu não posso fazer o agachamento profundo, que vai desenvolver o quadríceps, que já é responsivo pra caramba dela. Então, eu tenho que fazer... Tem alguma outra palavra que eu possa usar sem ser isolar? Não tem. Eu tenho. Enfim, né? Eu tenho que isolar esse glúteo. E aí, se a gente for entrar, eu falei da curva de força, na relação torque-ângulo do agachamento, a relação torque-ângulo do glúteo, beleza? E se eu for falar da relação torque-ângulo, tipo do glúteo na polia, ali, com o cabo ali no tornozelo,
o braço de momento que ele tem, que é longo, etc. E se eu for falar de predominância de fibras do tipo 1, do tipo 2, de quantidade de repetições estimulantes, se eu for falar disso tudo, cara, essa briga de exercícios isolados e multiarticulares, isso é uma coisa tão sem sentido, porque são exercícios completamente distintos, com curvas de forças distintas, certo? Com relações torque-ângulo ali, músculo e exercício completamente distintas, e que são exercícios com mecânica, existem exercícios com mecânicas interessantes para colocar muita carga, agachamento, leg press, levantamento de terra, etc. E existem exercícios que você, com mecânica e curvas de forças diferentes, que você não coloca tanta carga, mas você estimula até a fadiga. Então, exercícios mais para final de série, enfim. Quem trabalha com físico, tem muita gente que trabalha com fisiculturismo e gera resultado, consegue esculpir, modificar a estrutura realmente das pessoas. E tem pessoas que ficam só falando. É. E não chegam a conclusão nenhuma, porque nunca geram resultado de tipo nenhum. Nem resultado com cliente de reabilitação, nem resultado com cliente de estética. Enfim, são pessoas que apenas falam, mas não fazem nada. Afinal de contas, informação só vira conhecimento quando a gente põe em prática. Quando a gente vê se funciona para quê, para quem e quando. Eu ia falar isso agora, né? Eu já ia falar pro pessoal aqui, pessoal. Bastante conteúdo para ver como o Rodney fere em biomecânica. Então, siga ele lá. Uma outra coisa que eu ia falar é exatamente isso. O Rodney tem, sei lá, 20 anos de prática, né, de personal, que nem ele falou. Eu tenho 15 anos de físio e, sei lá, acho que talvez de educação física, 10 anos, né? De prática. Então, não é aquela história que, na minha prática funciona, que o pessoal fala. Não é isso. A gente pega os artigos, mas a gente tem aplicação prática disso. Eu não vivi, eu participei de laboratório, acho importante essa vivência, abrir animais, fiz meu mestrado e tal, mas eu tenho que ter uma experiência prática, pessoal. Isso faz muita diferença. Então, olha, vocês que estão aí assistindo, quem não conhecia ainda, segue o Rodney, conhece muito de biomecânica, tem uma vasta experiência prática e ele é muito gente boa e está aberto sempre a responder. Então, manda dúvida lá para ele, segue o cara. E quem puder também, quem aí veio por causa do perfil do Rodney, quem ainda não me conhece, quem não me segue, segue lá. @Bruno Aldenucci, a gente também está sempre postando. Bruno Aldenucci com 2 Cs e um I, né? Alguns falam Bruno Aldenucci, que vem do italiano, mas como vocês quiserem chamar. Então, siga lá a gente. E vou fazer um pedido aqui também para você, Rodney, para quem está assistindo a gente, tira um print da tela e coloca lá no Stories e marca a gente, marca @Rodney Personal, né? Deixa o teu arroba aqui, Rodney, no texto, e me marca lá também, @Bruno Aldenucci, e a gente vai repostar. Né? E assim a gente vai divulgando o trabalho do Rodney, o meu, divulga vocês também que estão postando aí os prints, né? Assistindo nossa live. Então, pessoal, segue lá o Rodney, tira o print e posta lá e a gente vai repostar. O Rodney vai deixar ali nos comentários. @Rodney Santos Personal, é isso, né? Personal. Isso. Olha lá. Beleza. Então, e aí, o que vocês tiverem de dúvidas também, né? Pode depois, às vezes, entrar em contato com a gente, enfim. Rodney, você ia falar mais alguma coisa? Só para a gente ir finalizando aqui, para não estender muito a live também. Certo. Não, se a gente for jogando aqui assunto, etc., ela se estende bastante. Daria para ficar 3, 4 horas falando por aqui. Porque não vai faltar. O raciocínio vai funcionando aqui, né? O Tic e o Teco vão trabalhando em sinergismo aqui, né? Então, apesar do sono da hora já, né? Essa hora, já eu tenho que acordar. Mas, assim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Falando sobre esse assunto que, para mim, é meu dia a dia. É o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de fazer, né? E eu estou realmente sempre à disposição. Sempre à disposição. Olha aí, ó. Esse aí é meu aluno, ó. Urso Polar. É o meu apelido, pessoal. Urso Polar. Enfim,
Eu estou sempre à disposição. Se vocês tiverem algum tipo de assunto que vocês queiram compartilhar, queiram conversar, queiram tirar alguma dúvida, se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou estudar e vou responder. Tá bom? Ou então mando para quem sabe. E eu sou sempre solícito a ajudar quem gosta de estudar, porque eu fui muito ajudado por algumas pessoas que assim, fizeram diferença na minha vida, certo? Quando eu estava desnorteado, sem saber o que estudar e como estudar, eu procurei algumas pessoas que foram fundamentais e elas foram muito legais comigo, certo? Foram legais, gente boa, certo? Me indicaram livros, enfim, me explicaram coisas que eu não entendia e ficava perguntando, enchendo o saco, certo? E eles tiveram toda a paciência comigo, me ajudaram. E a partir daí eu consegui. Quando abre aquela coisa, você tem aquele insight. Agora eu entendi como é que eu vou estudar. Parece Então, que tirou o controle aqui, né? se eu puder ser esse cara para você, eu vou ser com todo prazer, com toda a dedicação, com todo o carinho. Beleza? Olha, então, Vamos, marca uma live com o Rodney parte 2. É só marcar, vamos embora. Essa demorou um pouquinho a sair, mas saiu. Vamos marcar a parte 2, a gente pega outro assunto aí, interessante. Vocês podem sugerir assuntos também. Isso que você falou, eu acho muito importante, cara. Primeiro, assim, ó, pessoal, ninguém constrói nada sozinho, né? Eu sempre falo isso, ninguém constrói nada sozinho. Esse negócio de trancar informação, isso não leva a nada. Quanto mais a gente compartilhar informação, mais a gente aprende, né? Porque quando a gente está falando, a gente tem que estudar e vamos trocando informação aqui, né, Rodney? E quanto mais as pessoas aprenderem, mais eleva o nível da profissão. Né? Porque quanto mais você puder gerar resultado, ó, dominância cinética, olha o quanto que a gente aprendeu aqui hoje. Pô, agora eu vou fazer um agachamento lá com o meu aluno, com o meu paciente, eu vou pensar como que biomecanicamente eu posso melhorar isso, como que eu posso avaliar, eu gero mais resultado. Meu cliente fica satisfeito. Indica para outros. Aí ele vai falar que, pô, meu personal é indispensável, não largo mais. Meu fisioterapeuta é indispensável, não largo mais. E aí o fisioterapeuta, o personal, é uma profissão que se valoriza. Então, pessoal, a gente precisa disso. Esse é um dos propósitos de toda segunda-feira a gente está aqui às 20 horas com uma aula para vocês e que, com certeza, se o Rodney topar, vamos ter a parte 2, né, Rodney? Uhum. Então, a gente pega uma sequência desse assunto, ou podemos pegar uma outra articulação que a gente falou bastante, a gente falou relacionado a tudo, né? Mas o exemplo do quadril. Se vocês, pessoal, tiverem interesse, ficaram com dúvidas ou querem saber de uma outra articulação, por exemplo, o mesmo raciocínio que vocês falaram aqui, eu quero que vocês falem do complexo do ombro. E vamos tentar trazer isso para a prática. A gente vem aqui, né, Rodney, e fala de novo. Pode ser a live 2. Então, só para vocês explicarem o que a gente faz. Quanto mais a gente puder contribuir, vai ser bom para todo mundo, para a profissão. Eu acho que ninguém constrói nada sozinho. Rodney, muito obrigado pela participação. Eu sei que daqui a pouco você tem que acordar já, né, cara? Então, vou deixar você ir. Pessoal, não esqueçam, segunda-feira, de novo, semana que vem, às 20 horas, sempre uma nova aula. Toda segunda agora uma nova aula. Rodney, mais uma vez, muito obrigado, cara. Valeu. Eu que agradeço e sempre que você me chamar, eu vou ficar muito feliz em poder comparecer. E é isso aí. Vamos transformar, vamos colocar a educação física e a fisioterapia onde elas devem estar. E é a partir da gente que isso aí vai acontecer. Isso não vai acontecer a partir de nenhum projeto de lei, de nenhum político, da vontade de ninguém. Só da nossa própria vontade em sermos profissionais de verdade, certo? Em fazermos as coisas do jeito que elas devem ser feitas, com competência. E competência não cai do céu. Competência já caiu do céu. Deus já deu aqui, ó, essa coisa que a gente tem entre as orelhas, certo? Certo? Isso aqui é mais potente do que qualquer Apple, do que qualquer PC. Isso aqui é só começar a usar. Não use só para separar as orelhas. Pelo amor de Deus.
Pessoal, agradeço a presença de todos aí mais uma vez, a audiência de vocês, tá aqui com a gente. Tivemos probleminhas técnicos no início aí por conta do meu áudio estava atrasado, e aí a gente saiu, entrou, mas obrigado por se manter firme aqui até o fim. Rodney, vamos ter que marcar um encontro presencial, cara. Vamos fazer alguma coisa presencial ainda, né? Poxa, cara. Aí ou aqui, vamos tentar organizar, né? Ou aí e aqui, né? Vamos tentar fazer isso. Eu acho Vamos que vai embora. ser muito agregador para todo mundo. Beleza? Pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado, Rodney. Boa noite a todos. Nos vemos numa próxima. Valeu! Tchau!